Olá, membros do canal. Seguindo aqui com pedidos de membros, começando a nossa segunda-feira já atendendo a pedidos aqui para vocês. CPTS-11, vamos falar sobre ele. No final, vou dar a minha impressão sobre o que eu faria com o fundo, tá? Eu vou demonstrar como é que está o comportamento de preço agora atual, o que deixa o fundo menos ou mais atrativo no momento atual. Guardem bem na cabeça esse preço que ele está agora, R$ 7,14. A gente vai precisar disso. Mas se a gente olhar bem, quem pegou ele a R$ 6, que aqui ele estava bem barato, teve uma boa pernada de alta. Estamos falando aí de 20% da mínima até agora. É um bom resultado aí para quem conseguiu. Mas quem pegou pelo menos 10% já está com um bom resultado. Esse preço de R$ 7,14 é um PVP de 0,83. Kiko, mas isso não é um desconto bom? Olha, eu nem olho muito esse desconto, eu olho isso aqui, ó. Ele está entregando 8 centavos, 8 centavos dá um dividendo de 1,14. Isso na cotação de R$ 6,99. Na cotação de R$ 6,14 vai dar um dividend yield de 1,10. 1,10 está pouco atualmente. Porém, antes do porém, vou mostrar o relatório dele e a carteira do fundo, tá certo? O fundo está se transformando em um fofão, né? É um hedge fund, mas hoje ele tem muito fundo imobiliário na carteira. Então, o que eu estou querendo dizer, mercado de alta nesses últimos 2 meses. Ele adquiriu na baixa os fundos imobiliários do CPFF11. Então, agora com a alta, ele pode até gerar um lucro e botar um lucro no bolso, tá certo? Ele é 100% adimplente nos seus CRIs, porque os CRIs deles são com uma pegada bem high grade, se vocês têm uma ideia, 92% dos CRIs os devedores são listados na bolsa, seja fundo imobiliário ou empresa. O fundo está com 358 mil cotistas, uma boa turma. Esse aqui é o relatório do mês anterior, 7,5 centavos foi que ele pagou e depois aumentou para 8 centavos já no pagamento desse mês. Aí eles falam aqui sobre o resultado, o upside dos fundos imobiliários, os fundos imobiliários que ele tem na carteira no preço que estava lá no fechamento de fevereiro até hoje, tem 70% de upside. Então, nessa alta agora que ele está tendo, ele está pegando a alta todinha dos fundos de tijolos, porque ele investe mais em fundos de tijolos. A gente já vai mostrar os fundos dele. Só que nós temos que tomar muito cuidado, porque tem isso, né? Ele tem muito fundo da própria casa. Muito fundo, muito ativo da própria casa. Continuando aqui, a gente tem aqui eles falam sobre a questão do mercado em geral, sobre rentabilidade, aí o mercado em si, como é que está, risco e liquidez, onde quanto mais para a esquerda aqui, menor risco, então CRI high grade e fundo imobiliário de papel high grade, eles consideram menos risco do que fundo imobiliário de tijolo AAA. Eu não, mas tudo bem. Aí aqui eles falam sobre os ativos, ele dá uma aula sobre fundos imobiliários nesse relatório. Uma aula até chata, para não dizer, mas porque repete muitas vezes a mesma coisa, os tipos de riscos. Então vamos lá, a carteira deles aí, onde apresenta a taxa implícita de IPCA mais 14,5, resultado da precificação atual dos ativos considerando o desconto no fundo. Então, IPCA mais 14,5, sim, começa a ficar interessante, mas era aquele desconto de 6,99, tá? Agora está 7,15. Se você observar bem a carteira, os devedores são só empresas e fundos imobiliários, a grande maioria. Então é bem tranquilo nesse sentido. Ele agora está com bastante fundo imobiliário de papel aqui. Aí, aqui eles falam da transição, né? Isso aqui foi os ativos que ele trouxe lá do CPFF11, né? Vamos lá. Que os CRIs, o pessoal fala muito desse CRI de XPPR. Gente, ter o XPPR é um problema. Emprestar dinheiro para o XPPR não é problema, porque o fundo imobiliário, quando você empresta o dinheiro para ele não está nem aí para o cotista. Ele vai lá,
e paga a dívida. Então, são bons empréstimos aqui que ele faz de modo geral. Vamos agora aqui dar uma olhadinha. Últimas transações no fundos de lajes corporativas. Ele cap rate médio de 7,12%, bem baixo, mas tem mais de 7,8 bilhões em fundos de lajes corporativas, né? Ele traz aqui os fundos que estão, fala do mercado em geral, e agora o mercado em geral de logística. Vamos falando, o cap rate de logística 8,47, o cap rate de logística é maior do que de lajes corporativas, cap rate de shopping center é 8,26. Eles apresentam aqui o estudo que eles fizeram, né? Aqui no resultado a gente vê que em janeiro o CRI deu menos, porque ele pegou o IPCA de novembro, que foi mais baixo. No próximo mês, perdão, pegou o IPCA de novembro mesmo, que foi mais baixo. Nesse mês que deu 8 centavos, pegou o IPCA de dezembro. No próximo, vai pegar o IPCA de janeiro. Então, o próximo rendimento deve vir mais baixo. Aí sim, acho que vai ter uma oportunidade, tá? Que a cota volta a cair. Por enquanto, eu não consigo enxergar isso, a cota caindo nesse mês. Mas, assim, depois do próximo. Aí ela voltando abaixo de 7, eu acho que abre uma janela de oportunidade, pagando 8 centavos. Porque ele deve pagar 7 centavos no próximo mês, aí depois vai vir IPCA de fevereiro, aí vem uma paulada, vem um rendimento bem alto. As transações que eles fizeram na carteira giraram pouco, 228 milhões de reais, eles normalmente giram bem mais, foram as compras, né? Aí as vendas que eles fizeram, 347 milhões de CRIs. A carteira do fundo hoje está 54,4% em fundos imobiliários. Eles compraram bem na baixa, tá? 38% em CRI. 6,9% eles chamam de carrego, são fundos imobiliários que eles estão levando para o longo prazo. Olha, tem aqui a carteira de fundos imobiliários. Na carteira de fundos imobiliários a gente vê aqui, ó, CPLG, da própria casa, e ele é dono de 82% do CPLG, ou seja, ele ancorou o CPLG. GSFI também é um fundo gerido pela Capitânia, ele é dono de 40,6%. CPUR11, que é a quarta maior posição na carteira, ele é dono de 65%, também fundo da Capitânia. CPSH11, também fundo da Capitânia. CPOF11, também fundo da Capitânia. Então, das 6 maiores posições, 5 são fundos geridos por eles mesmos. Então, se chamasse de conflitânea, era a mesma coisa. Tem mais aí, viu? Se a gente olhar bem aqui, tem mais. Então, realmente tem conflito. Eles também compraram o MCLO11, que o MXF11 comprou, né? Eles também compraram ele. Aí aqui, quando a gente olha aqui, do CRIs, ó, esse aqui, ó, General Shopping, CRI General Shopping, ele emprestou dinheiro para esse aqui. Então, 7,7 emprestado para esse fundo que ele tem, que é da própria casa, que ele tem 4%, então 11%. Ou seja, ele está nas duas pontas nesse fundo. Está na ponta devedora e na ponta está investindo, né? Mas vamos dizer assim, não, como eu falei, eles vão dar prioridade a pagar. Eles estão pagando. Esse CRI aqui é pago tudo certinho, tudo certo. Quando a gente vê que o GPA é do TRX. Eles não estão com o TRXF na carteira? Não estão só com o TRXY na carteira. É do TRX, e quando a gente vê aqui o BRF, é do GARI 11, que está aqui na carteira. Então, é um fundo que realmente investe bastante e nas duas pontas, tanto financiando o fundo quanto no próprio fundo. Mas quando a gente vai ver também as maiores, não tem como fugir muito disso num fundo que tem uma carteira tão grande de fundo imobiliário e tão grande de CRI, porque os melhores
fundos imobiliários são aqueles fundos imobiliários que vão quitar suas dívidas, então são os CRIs mais high grades, são os melhores high grades, então você acaba trabalhando nas duas pontas. Mas a gente tem que avaliar que isso é uma prática comum aqui. Se você não gosta de fundo trabalhando nas duas pontas, não fique longe. Agora sim, vamos olhar para o futuro. Olha, próximo provento, inflação de janeiro, baixíssima. Então o próximo provento vai ser baixo. Provento seguinte, inflação de fevereiro, altíssima. Aí, Capitânia não deve entregar tudo de uma vez, deve equalizar aí um provento em torno de 8 centavos, 8 centavos e meio até o final do semestre. A Capitânia é gerido pelo BTG, é administrado, o CPTS-11 é administrado pelo BTG, e o BTG sempre usa distribuição por regime caixa. Então, provavelmente, né, esse final de semestre vai ser proventos altos aqui no CPTS-11. Se você tem interesse em se livrar do CPTS-11 para trocar para outro fundo, que tem muita gente que está assim, eu faria lá perto do final do semestre, provavelmente na virada do semestre, porque quando for no segundo semestre, que a previsão é de IPCAs mais baixos, diria eu até deflação, dependendo do que foi feito para tentar diminuir a inflação. Aí esse fundo vai sofrer bastante no segundo semestre, com Selic alta e IPCA baixo. Vai sofrer bastante. Encerrando o vídeo por aqui, muito obrigado a todos vocês e até a próxima, pessoal.